Olá amigos, eu sou Ricardo Pérez e vocês estão na República dos Santos hoje para comentar o empate do Santos com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que prometia ser muito difícil para o Santos, principalmente pela boa fase do Inter, que a gente não pode esquecer que o Internacional meteu 4-0 no Flamengo dentro do Maracanã. Um jogo que provocava uma certa apreensão na torcida santista e principalmente pelo fato de o Santos não vir numa fase boa, realmente o time com dificuldade de se encontrar. Logo no começo do jogo, a gente percebeu o Santos meio acuado, o Internacional tentando se aproveitar do bom momento que passa e do mau momento que passa o Santos. Chegou a dar uma certa oprimida no Santos no começo do jogo e conseguiu até num lance meio que casual, eu não acho que por um impedimento milimétrico o gol foi validado, o Internacional saiu na frente de uma jogada que eu vendo o jogo pensei que foi impedimento, depois eu vi que por um fio de cabelo realmente não foi, o VAR determinou que o gol foi válido, e quando tudo caminhava para uma atuação desastrosa do Santos, que a gente achava que o Santos ia ter muita dificuldade com o Inter em casa, e principalmente em função de já sair logo de cara 1-0 para o Inter, o Santos teve uma postura completamente diferente. O time começou a se movimentar, aquilo que a gente vem pedindo muito para os jogadores, que é criar opções de jogada, criar situações, não ficar se acomodando na marcação, não ficar esperando estar desmarcado, porque não vai ficar nunca, o futebol hoje não permite isso. O Santos começou uma movimentação que é o que a gente espera desse time sempre, e o Santos passou a dominar completamente o jogo. Logo de cara fez um gol com o Marcos Leonardo, mas que realmente ele estava impedido, foi invalidado. O Marcos Leonardo também perdeu um gol na cara do gol, numa pressão de bola que o Santos fez, o zagueiro do Inter atrasou mal e deixou ele na cara do gol, e ele perdeu um gol absurdo. E essa pressão continuou até o Jean Mota fazer uma jogada que é o que a gente espera dele, mas a gente tem que dar o crédito para o Jean Mota e também comentar do deslocamento do Pirani, que avançou e criou uma situação onde surgiu o primeiro gol do Santos. Uma bela metida de bola de Jean Mota e o Pirani completando no ângulo oposto do goleiro Daniel do Internacional. E naquele momento o Santos já dominava bastante o jogo, porque o Internacional não passava do meio de campo. Essa pressão continuou, o Santos continuou tendo domínio das ações, triangulando várias vezes pela direita e pela esquerda, pressionando o time do Internacional na saída de bola, e sendo o Santos que a gente gosta de ver, o Santos que tem chance de ganhar o jogo, um Santos que procura ganhar o jogo. E não demorou para 10 minutos depois, saiu o segundo gol numa jogada do Lucas Braga pela esquerda, ele centrou e a bola atravessou a área toda e pegou o Maddison bem colocado. O Maddison, que hoje tem jogado mais enfiado, sendo talvez o quarto homem do ataque, né? Uma belíssima cabeçada que pegou no ângulo do gol Internacional, e o Santos fez 2-1. O Santos ainda continuou dominando o primeiro tempo inteiro, jogando bem, várias peças do time se bem posicionando. O Internacional conseguia muito pouco, apesar de ser um time perigosíssimo, que a gente sabe, e o Santos passou o primeiro tempo praticamente todo dominando o jogo. Depois de um começo incerto, passou a dominar o jogo. E eu terminei o primeiro tempo assim, bastante feliz com o time, né? E quando fico feliz, sabe o que eu faço? Eu ligo por Rota Nordestina. Aí eu peço um prato lá para completar minha felicidade. Muita comida boa lá do Nordeste. E você quer mudar a sua rotina, liga por Rota Nordestina. Dá uma olhada aí o que tem lá. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Coisa boa, né?
Então, no segundo tempo, o Internacional, obviamente, perdendo, começou a mudar a postura, veio para frente, e pior que o Internacional mudar a sua postura foi o Santos começar a se encolher. O Santos passou a jogar basicamente de contra-ataques, contra-ataques que geraram várias situações de gol. O Marcos Leonardo perdeu mais gol, teve uma jogada que o Lucas Braga perdeu o gol, o Santos conseguia armar bem os contra-ataques, mas finalizar mal, mas teve várias chances de gol, e o Internacional, apesar de ter um domínio até territorial do jogo, não foi um time que conseguiu criar grandes situações. A gente pode até lembrar que pouquíssimas vezes o goleiro João Paulo foi obrigado a intervir, porque apesar desse domínio do segundo tempo, com essa vontade de tentar pelo menos empatar o jogo, o Inter não foi um time incisivo. Pelo contrário, acho que o Santos até criou mais situações de gol no contra-ataque do que o próprio Inter. Depois chegou um certo momento, o Carlos Santos, o time do Santos tem pecado muito na parte física. A gente sabe que o Santos tem tido uma sequência de jogos, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, viagem, e o time, depois dos 30 do segundo tempo, ele cai nitidamente. O que me estranhou foi o Diniz fazer só 2 substituições. Ele botou o Balieiro no lugar do Carlos Sanches, que já estava se arrastando em campo, tinha corrido muito, e botou o Bruno Max no lugar do Marcos Leonardo, que ainda corria. Também não entendi. E parou nessas 2 substituições. Um time que está precisando manter a parte física em evidência, hoje com a possibilidade de 5 substituições, você tem que trocar pelo menos para dar um pouco mais de gás no time. E à medida que o jogo foi se encaminhando para a reta final, o Santos foi cada vez se encolhendo mais, aí sim o Internacional criou 2 ou 3 boas chances de gol, mas o Santos conseguiu se safar delas todas. No finalzinho do jogo, uma bola levantada por esse bom jogador do Internacional, que é o Ednilson, e segundo o Diniz, pelo menos pela cena que apareceu no final do jogo, falha do Lucas Braga, que para mim é atacante, não é marcador. O Ednilson se deslocou pelo meio da área do Santos e, segundo o Diniz, me parece que era o Lucas Braga como atacante que tinha que acompanhar essa jogada. Um lançamento preciso, ele arrumou por meio e a lei do ex veio prevalecer, onde o Yuri Alberto, um jogador criado na base do Santos, Yuri Alberto, que é um jogador que merece um comentário, porque é impressionante que esse menino jogava mal no Santos. Ele teve várias oportunidades no Santos, várias, não foram poucas. Ele teve várias oportunidades no Santos e não conseguia fazer nada. E no Internacional desabrochou, mesmo tendo a sombra do Guerreiro, que é um excelente centroavante, apesar que o Guerreiro se machucou, ficou um tempo parado. Ele conseguiu hoje estar fazendo gol de tudo que é jeito, a carreira dele mudou completamente. E ele está sendo um jogador bem diferente. Se ele foi esse jogador na base do Santos, eu não sei, porque eu não acompanho os jogos da base. Mas quando ele teve a oportunidade do profissional do Santos, ele pouquíssimo fez. Ele está certo que ele pegou um momento relativamente difícil do Santos e saiu praticamente de graça aqui do clube, e hoje é um jogador, talvez o grande destaque do time do Inter de Porto Alegre, fazendo gols decisivos, e ontem não foi diferente. Conseguiu um empate que para o Santos teve um certo gosto de derrota, porque o Santos fez uma partida razoável até os 25, 30 do segundo tempo, onde começou a se encolher e garantir resultado. Jogo que você tem apenas um gol de diferença, não dá para garantir resultado, porque o outro time nem precisa estar jogando bem para fazer um gol. O gol pode sair de forma acidental, apesar que o Inter teve o mérito ontem no seu gol, porque a jogada foi realmente muito bonita. Eu acho que teve uma falha do Luiz Felipe, que devia ter acompanhado o centroavante numa posição na frente dele. Houve uma distração geral da zaga, e não me cabe aquela bronca do Diniz dentro do campo, com câmeras assistindo, criando um culpado para o empate,
numa situação vexatória para o atleta, intimando o Lucas Braga na frente das câmeras, não tem a mínima necessidade daquilo. Particularmente, eu acho que o Diniz está relativamente perdido no comando do Santos, apesar da boa partida que o Santos fez ontem. Ele me parece desequilibrado, ele tem ainda mais um cara que tem formação de psicólogo, ele tem tido uma postura realmente bastante errada, porque ele grita na hora errada, ele xinga na hora errada. Eu não sei se ele pensa que isso estimula. Ele teria que saber que tem atletas que xingando você aumenta a produção, tem atletas que xingando você baixa a produção. Eu que já fui nadador, eu fui competir, eu sei o que é isso. Tem atletas que funcionam bem com isso, tem atletas que funcionam muito mal, e acho que ele, como psicólogo, deveria perceber esse tipo de coisa. Enfim, o Santos fez uma boa partida até uma parte do jogo. O Santos está com problemas físicos e o Santos não tem grandes peças de reposição. Mas acho que ontem era um jogo que o Santos deveria ter trocado para manter pelo menos o gás do time relativamente em dia e aguentar a pressão de final do Inter, coisa que ele não fez, e o time acabou jogando mais 2 pontos em casa fora. A próxima partida do Santos contra o Flamengo vai ser um jogo dificílimo, porque a gente sabe o time bom que o Flamengo tem, apesar de ser aqui na Vila. Vamos torcer para que o Santos continue na postura que teve no primeiro tempo do jogo contra o Internacional e desenvolva o que mais está faltando nos times do Santos, que é a autoconfiança. O Santos não é um time que gosta de autoconfiança. O Santos é um time que balança quando toma um gol, apesar de ontem me contradizer, porque tomou um gol logo no começo do jogo, mas conseguiu mudar a postura. E vamos esperar que o jogo contra o Flamengo na semana que vem tenha um resultado favorável para o Santos, o que vai ser muito difícil, porque a gente sabe o quanto vem jogando bem o time do Flamengo. Outra coisa que a gente espera é que as novas contratações possam estrear e o Santos tenha mais opções de ataque. Talvez o Tardelli já esteja liberado, o Léo Batistão também pode ser liberado, e o Santos, que está com dificuldades nos jogadores de ataque, possa ter opções, principalmente de troca, para o técnico Fernando Diniz. É isso aí, gente. Essa aqui foi a República do Santos, comentário de Santos 2, Internacional 2. Deixe a sua opinião, participe do canal, comente e divulgue, sem briga, sem discussão, sempre na paz. Tá ok? Um grande abraço do Ricardo Pérez e até a próxima.